é que entrou hoje em vigor o aumento do teto do valor dos imóveis que podem ser financiados pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ok? Bom, tem muita gente que nem sabia que podia, ainda mais um teto. Mas nós temos aqui um convidado para explicar isso para a gente. É o economista-chefe da DMI Group, que é o Daniel Xavier, gentilmente aqui conosco. Daniel, obrigado por atender aqui o Jornal da Record News. Obrigado, boa noite. Boa noite. Daniel, vamos inicialmente é o seguinte, quem é que pode utilizar o fundo de garantia para comprar a casa própria, dar entrada numa casa própria? Olha, são basicamente todos os trabalhadores que possuem carteira de trabalho assinada e que, consequentemente, têm saldos disponíveis nessas contas do FGTS. Agora, Daniel, mesmo se ele já tem uma casa própria, ele pode pedir a compra de outra ou é só para quem não tem casa própria? Olha, o FGTS, ele pode ser utilizado basicamente para aquisição de imóveis, né? Seja saldar um saldo devedor ou efetuar a aquisição, né? Dar uma entrada e não existe restrição. Eu digo, qualquer tipo de comercialização imobiliária é viável com o FGTS, ou seja, sim, é possível comprar imóveis, né, com FGTS, seja o primeiro ou os demais imóveis seguintes. Tem teto para as pessoas retirarem o depósito que porventura tenham lá no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço? Não, o saldo da conta em si, ele não possui nenhum tipo de limitação, né? Aquele saldo está ali, você carrega esse saldo ao longo da sua vida de trabalho e lá no final você efetua esse saque ou, eventualmente, quando ocorrer algum tipo de demissão, né, de rompimento do contrato de trabalho, você realiza esse saque também, né? Então, não existem limites para se transacionar o FGTS em si, tá? Daniel, agora, é vantajoso para o trabalhador, então, retirar esse fundo de garantia para poder dar, ou para dar entrada, ou comprar, ou pagar o saldo que deve da sua casa própria? Sim, sempre é vantajoso. Por quê? Porque as transações que envolvem o FGTS, elas são feitas no âmbito do sistema financeiro de habitação. E isso propicia juros menores, né? Ou seja, parcelas também menores, e são juros mais vantajosos do que os praticados em mercado. Agora, essa negociação é feita onde? É na Caixa Econômica, que é depositária do Fundo de Garantia? Basicamente, sim, na Caixa Econômica, né, que é o representante desse tipo de transação junto aos consumidores, e que é a detentora, né, dos saldos do FGTS. Agora, Daniel, o dinheiro do Fundo de Garantia, salvo engano, ele sempre foi usado para financiar casas, né? Sim. Não é isso? Quer dizer, de empréstimo para pessoas que quisessem comprar casa. Ou para investimento nessa área de infraestrutura também, eu estou enganado? Olha, desde que ele foi construído, o vínculo principal dele tem sido com a comercialização de imóveis, né? Exatamente por quê? Porque ele é uma poupança forçada que o trabalhador e o empresário faz ao longo da vida, né? E o principal ativo que as pessoas acumulam no decorrer da vida é, de fato, um imóvel, né? Agora, só para a gente ter uma ideia, esse dinheiro fica lá depositado, né? Como é que ele é remunerado? Tem juros sobre ele? A pessoa ganha alguma coisa, não ganha? Como é que é? Sim, o juro que incide sobre as contas, o saldo do FGTS é um juro muito baixo, basicamente a TR, que tem rodado a taxas bem abaixo da Selic e aos juros de mercado. Né? Para você ter uma ideia, a Selic, que já está no patamar baixo, ela está rodando em 6,5%. A TR, ela está rodando aproximadamente a metade desta taxa Selic. Então, muitas vezes eu posso perder dinheiro no meu saldo de fundo de garantia, se ele pelo menos não empatar com a inflação? Porque, pelo jeito, ele vai ficar para baixo da inflação, ou não?
Sem dúvida, você tem toda a razão, Heródoto. Pelo fato dessas contas serem remuneradas a uma taxa baixa, né, a um indexador que não supera a inflação, é desvantajoso, né? O trabalhador que possui esse saldo, ele acaba perdendo patrimônio ao longo do tempo. Entendo. Então, daí, uma das razões, como você explicou agora, que é mais vantajoso usar o dinheiro, então, para comprar um imóvel. Exatamente. Porque o imóvel tem valorização do mercado. Exatamente, ele engloba, né, a variação dos preços dos imóveis, que tem subido bastante nos últimos anos e continuam subindo aí, pelo menos repor a inflação, esse ativo consegue, né, os imóveis. Mas, Daniel, me pareceu que o mercado imobiliário está meio morninho e tal. Voltou a aquecer, não voltou? Como é que está isso? O mercado imobiliário, ele está recomeçando, ele está retomando, né, o início de retomada. Isso eu digo por quê? Porque a confiança, né, os indicadores de confiança na construção estão voltando a subir, isso nos últimos meses, setembro, outubro, e também a contratação de empregos dentro da construção civil está subindo, né? Obviamente, a gente está vindo de uma base de comparação fraca, foram anos, 2 ou 3 anos de uma crise bastante relevante e, entretanto, o sinal para esse setor está melhor, a direção está mais construtiva, olhando para frente. Ok. Daniel, muito obrigado por atender aqui o Jornal da Record News. Muito obrigado. Obrigado a vocês, boa noite. Boa noite, obrigado. O economista-chefe da DMI Group, que é o Daniel Xavier, conversando conosco. Fica aqui uma sugestão, né? De você passar numa agência da Caixa Econômica Federal e ir lá conversar lá, se você tem carteira assinada, né? Ver qual é o saldo. O saldo eu suponho que todo mundo sabe, né? Olha lá o saldo de garantia, procura o imóvel e vê se compensa, se é um bom negócio ou não. Às vezes é interessante trocar, né, o pagamento do aluguel por uma casa própria e talvez as prestações sejam até mais baratas do que o aluguel que a pessoa paga. Tem que fazer uns pequenos cálculos lá, né, que é simples de fazer.